Olá! Nesse vídeo falaremos sobre interferência em cordas, dando ênfase às ondas estacionárias. Vamos começar então por essa simulação de uma corda que ela está fixa numa extremidade e aqui vai ser o ponto onde vai ser a fonte da perturbação. Vamos começar simplesmente gerando um pulso, uma perturbação aqui que está se propagando. Percebam que ao chegar na parede não tem como vibrar essa estrutura porque está fixa. Então ela é refletida, a onda está sendo refletida, foi refletida. Como não há dissipação, ela continua o seu movimento. Então em cada um desses extremos ela tem a reflexão. Agora, juntamente com esse pulso, eu vou gerar um outro. Vou gerar um pulso aqui. O que acontece? Esse pulso ele está retornando e esse pulso ele está se locomovendo. Então, elas vão interagir, ter aqui uma interferência desses pulsos. Elas continuaram. Então, essas ondas, ela vem, interage e é refletida. Então agora eu vou gerar mais pulsos aqui, gerei um terceiro pulso, gerei um quarto pulso, um quinto pulso, gerei 5 pulsos. Olha só, essa onda ela está no movimento que aparentemente é todo errático, é todo aleatório, mas não é. São simplesmente 5 pulsos idênticos que estão se locomovendo, refletindo e está tendo interferência entre esses pulsos. Então, olha só, eu dei um pause. Aqui é a onda resultante da interferência desses 5 pulsos. Perceba que nesse ponto aqui, onde está o verde, ocorreu uma interferência destrutiva, onde não ficou a amplitude nesse ponto, ela é nula. Foi uma interferência destrutiva. A mesma coisa aqui, aqui também é uma interferência destrutiva. Só nesse momento, se eu mudar, já tem aqui outros pontos que tem uma interferência destrutiva. Aqui é um ponto de interferência destrutiva. Da interferência dos 5 pulsos, aqui é destrutiva. Aqui também, nesse ponto, mesma coisa com esse ponto. Então, ou seja, em cada instante vão ter pontos de interferência destrutivas diferentes. Esses pontos são chamados de nós. Então, esses nós são os pontos de interferência destrutiva das interferências entre esses pulsos. Bom, então, dito isso, nós podemos trabalhar com uma reflexão de uma onda. Então, vamos voltar aqui e eu vou colocar um oscilador. Então, esse oscilador, percebam que a onda ela vai se propagar. Quando chega na extremidade, ela vai retornar e vai ter uma interferência com a própria onda. Eu dei um pause, ela vai se refletir e vai interferir com essa outra perturbação da onda. Então, está gerando aqui uma interferência. Isso, se a pessoa ficar oscilando, essa onda ela vai se propagar, vai refletir e vai interferir com ela própria, gerando uma interferência, um padrão de interferência na corda. E esse ponto aqui é o nó. Bom, agora faço a seguinte questão. Pergunto: o que aconteceria se os nodos não se locomovessem? Ou seja, eles sempre ficassem fixos. Será que isso seria possível? A gente viu
no exemplo da nossa simulação que os pontos, aqui é um ponto, é um nó, outro nó, outro nó. A gente viu que a cada instante ele modificava a posição. Seria possível que esses nós ficassem sempre fixos? Sim, é possível. E eu vou mostrar através aqui de um experimento. E nesses momentos em que o nó ficar estacionário, ficar parado, não se locomover no tempo, a gente vai chamar de ondas estacionárias. E vamos dar uma definição melhor dessas ondas. Vamos então observar como são as ondas estacionárias. Tá aqui. Antes disso, essa pessoa está mexendo na tensão dessa corda. Isso é como se ele estivesse alterando a frequência. E a gente ainda vai falar sobre essa relação da tensão e da densidade de uma corda. Mas considere que ele está alterando a frequência, embora nesse caso não é bem isso que está acontecendo. Então olha só. Se se produce uma vibração en el extremo fijo A de una cuerda tensa, aqui o nó está estacionário, aqui, uma onda estacionária. Gerou aqui uma onda estacionária, olha como está fixo aqui. Outra onda estacionária, ponto fixo, nó. O nó não está variando. Aqui não é uma onda estacionária, está começando a formar outra onda estacionária, mais uma onda estacionária agora com seus nós fixos no tempo. Formamos mais uma. Aqui não é uma onda estacionária. Ele vai formar novamente a mesma onda estacionária aqui, novamente a onda estacionária. Interessante, né? Então, esses foram os padrões que ele obteve. Ele obteve essa aqui, primeiramente, é uma onda estacionária. Essa aqui, ele obteve, é uma outra onda estacionária. Esse aqui foi uma outra onda estacionária que também foi obtida, e essa aqui também, parou aqui. Só que poderia se obter muitas outras ondas estacionárias. Para cada uma dessas, há uma frequência diferente, que nós ainda estudaremos quais são as frequências de cada uma dessas ondas estacionárias. Então, essas ondas, a primeira definição que a gente deu para uma onda estacionária, e que é a definição, a primeira definição, não é a definição melhor, são as ondas que os seus nós, eles ficam constantes no tempo. Então, eles ficam estacionários. É uma definição, mas não é a melhor definição. Então, cada um desses aqui, os nós, eles não se locomovem. Há uma outra definição. Ondas estacionárias são ondas que, perceba que aqui ela está parada. Por exemplo, nesse ponto, ele vai ficar oscilando. E se formos obter a energia média nessa parte da corda, a energia média ela fica constante. Em cada um desses pontos vai ter uma energia média e ela não vai variar no tempo. Em outras palavras, uma onda estacionária seria uma onda em que a energia média em cada ponto ela permanece constante. É como se a densidade de energia média não se locomovesse, então é estacionária. Então essas ondas são ondas estacionárias. A energia em cada ponto, a energia média, ela não se modifica. Tudo bem? Então aqui, por exemplo, esse ponto, aqui, quando ele se locomove, ele vai tendo velocidades diferentes, mas a energia média, ela vai ser a mesma. Então, onda estacionária, uma outra definição pode ser essa. Mas, para o que nós estamos trabalhando aqui, já é o suficiente, né? Simplesmente colocarmos que são os pontos, são ondas em que têm os seus nós estáticos, estacionários. Já é o suficiente. A outra definição, ela é mais interessante porque ela é mais ampla. Ainda sobre as ondas estacionárias, o que ocorre se colocarmos um objeto no nodo? Nodo ou nó são esses pontos
de interferência destrutiva aqui. Se eu colocar, por exemplo, uma moeda aqui, o que vai acontecer se eu colocar uma moeda bem aqui no nodo? Então, esses pontos são pontos que eles estão estacionários. Então, o anel ficaria praticamente parado aqui. Se eu colocasse o anel nesse ponto, ele vai estar se locomovendo tanto que ele vai se locomover e vai acabar vindo aqui para os pontos, para os nós. Se eu colocar um anel aqui, ou ele vai vir para esse ponto, ou para esse ponto. Por quê? Porque são pontos que estão parados. Então aqui ele vai se locomover porque está mexendo muito até parar nesses pontos. São pontos estacionários. E ainda, vamos falar agora sobre os harmônicos. Então, na corda, isso aqui ó, é chamado o primeiro harmônico. Essa outra onda estacionária é o segundo harmônico. Essa é o terceiro harmônico. Quarto harmônico e o quinto harmônico. A gente ainda vai falar dos harmônicos quando formos falar em instrumentos musicais. A gente vai retornar às ondas estacionárias e vamos estudar outras questões interessantes das ondas estacionárias. Por enquanto, só estou apresentando aqui ó, os harmônicos. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, quinto. E poderia ter sexto, sétimo e assim por diante. Então, temos aqui os harmônicos. E ainda sobre as ondas estacionárias, temos aqui o primeiro, o segundo e o terceiro harmônico. As ondas estacionárias vão ser extremamente importantes quando formos falar de instrumentos musicais. A gente vai ver, por exemplo, que nos instrumentos de corda, nós trabalharemos com os harmônicos dessa corda. Então, as notas serão obtidas pelos harmônicos da corda e do instrumento que essa corda vai estar presa, que a gente chama da caixa de ressonância. Mas, por enquanto, vamos só trabalhar com a corda. Então, as ondas estacionárias são indispensáveis para entender o funcionamento de um instrumento musical. E isso não só para instrumentos de corda, mas também para instrumentos de sopro. Então aqui, nesse tubo, são ondas estacionárias de ar. Então aqui são simplesmente correntes de ar que vão formar ondas estacionárias. Mesma coisa com películas, instrumentos de percussão, um tambor, um pandeiro. Ali gera também ondas estacionárias que nós ainda falaremos sobre esses aspectos das ondas estacionárias e dos instrumentos musicais. E mais ainda, utilizando ondas estacionárias, nós vamos mostrar como que Pitágoras ele propõe as notas musicais utilizando uma corda. Então ele pegou um instrumento chamado monocorda e com essas ondas estacionárias ele propõe as notas musicais desse trabalho de Pitágoras. Então a gente vai também ver como que Pitágoras propõe as notas musicais, né? O Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Simplesmente a partir das ondas estacionárias. Essas ondas estacionárias elas acontecem com instrumentos de corda que formam o quê? Que formam ondas transversais, ou seja, ondas estacionárias ocorrem tanto em ondas transversais quanto em ondas longitudinais. Por exemplo, aqui são ondas transversais e tem ondas estacionárias. Nesse instrumento, são ondas longitudinais e formam ondas estacionárias. Mas nós ainda estudaremos esses aspectos. Então, muito obrigado e até a próxima.